Quebrado por fora mas feliz por dentro, criado por Onisciente. Capítulo 2. Dor. Iziro agarrou a pala de madeira e correu pelo corredor, tentando colocar alguma distância entre ele e o monstro transportado pela ventilação. Assim que chegou ao final do corredor, havia duas portas, ambas levando às salas de festa. Ele escolheu um aleatoriamente e entrou correndo, procurando um lugar para se esconder. Ele se meteu sob a toalha da mesa, colocando-se entre a pala de madeira e uma das cadeiras. Felizmente, se ele ficasse em silêncio e não se mexesse, qualquer coisa que entrasse não seria capaz de dizer que ele estava lá. Ele levou um momento para recuperar o fôlego enquanto sentia sua adrenalina diminuir. Ele estava prestes a desmaiar por causa de todo o estresse, seus olhos disparando freneticamente ao redor em uma tentativa débil de analisar o quarto em que estava. De seu esconderijo, ele conseguia ver a borda da porta pela qual entrou, bem como parte da parede adjacente, mas não muito mais. Ele se inclinou ainda mais para ver embaixo da cadeira, o que lhe deu a visão de uma segunda porta. Se o layout da pizzaria fizesse algum sentido, aquela porta deveria levar ao corredor principal onde ele tinha visto Bomini. Depois de se acalmar um pouco mais, Iziro apurou os ouvidos, ouvindo aquele ruído estático de pesadelo que indicava a presença de T-Mangli. Quando não ouviu nada, deu um suspiro de alívio e pegou o telefone. Ele tentou mandar uma mensagem para alguém, qualquer pessoa, para vir ajudá-lo, mas não havia recepção no prédio. Ele presumiu que devia estar sob um teto muito grosso ou com vários andares, amaldiçoando sua terrível sorte até agora. Ele optou por apenas sentar e esperar um pouco para ver o que acontecia. Enquanto ele estava sentado em silêncio, os ruídos ambientais do restaurante fechado incomodavam seus ouvidos. As aberturas de ventilação ao seu redor zumbiam, a cozinha nos fundos gerava ruídos de suas várias máquinas e pratos, e o corredor principal assobiava com o ar soprado por ele. As paredes do salão de festas eram finas o suficiente para que Iziro pudesse ouvir tudo. Depois de um bom tempo, mesmo com a situação tensa, ele ficou entediado. Ele estava sentado debaixo da mesa há quase 2 horas. Antes disso, ele havia vigiado o segurança por cerca de 1 hora. Já eram quase 5 horas. Quando estava prestes a sair e olhar em volta, ouviu passos, que imediatamente o colocaram de volta no modo de pânico. Mais uma vez, era a Bomini azul brilhante entrando na sala. Tentando freneticamente ficar o menor possível, Iziro mal percebeu o animatrônico andando ao redor de sua mesa e rastejando para dentro da ventilação aberta. Quando ele ouviu os sons de Bomini saindo, ele descobriu a cabeça e olhou para cima. A ventilação, ele imaginou, devia ser aquela que o coelho assustador usou para chegar até o guarda noturno em seu escritório. Que design terrível! Iziro pensou consigo mesmo. À medida que a ansiedade causada pela aparição de Bomini diminuía, Iziro percebeu que se ele fosse fazer alguma coisa, precisava ser naquele momento. O coelho animatrônico parecia ter um caminho que gostava de seguir, visto que entrou na mesma sala e saiu pela ventilação 2 vezes pelo mesmo caminho. Esperançosamente, ele não iria por aquele caminho novamente tão cedo, e por mais que o homem não quisesse, ele sabia que sua única saída era seguir o caminho de Bomini através da ventilação. Saindo de debaixo da mesa, ele percebeu 2 coisas. Primeiro, a porta do corredor principal para o salão de festas estava aberta e parecia que permanecia assim a maior parte do tempo. Em segundo lugar, não havia proteção na ventilação, o que significa que qualquer coisa poderia simplesmente entrar e sair. Revirando os olhos com o descuido quase cômico, Iziro rastejou para dentro do duto que custou a vida do guarda noturno. Movendo-se lentamente para não fazer barulho, o homem dirigiu-se até a curva do respiradouro. Era um ângulo reto, para que ele pudesse ver o que estava ao seu redor sem expor seu corpo. Espiando apenas o topo da cabeça na esquina, ele conseguiu avistar o escritório de segurança no final do corredor. Não havia animatrônicos à vista e todo o prédio estava silencioso, exceto pelos ruídos ambientais provenientes da ventilação. Era impossível dizer se Mangli sabia que Iziro estava lá antes, ou se era apenas uma coincidência que ele estivesse viajando por aquele respiradouro. Se de alguma forma não o tivesse notado, ele estava livre. Nesse caso, nenhum dos animatrônicos estaria procurando outro humano. Se não fosse esse o caso, e T-Mangli soubesse que ele estava lá, seria significativamente mais difícil chegar à saída. Iziro decidiu proceder com cautela.
Porque se ele estivesse errado sobre ser desconhecido, isso lhe custaria a vida. Tendo chegado ao fim da passagem de metal, ele deu o primeiro passo hesitante para o espaço aberto. Não havia nenhum animatrônico à vista, nem mesmo o Bomini, e o ventilador ainda soprava ar na cadeira do escritório agora vazia. A primeira coisa que ele fez foi procurar o que quer que o segurança estivesse tentando agarrar antes de ser sequestrado. Pode ser de usar. Indo para o lado esquerdo da mesa, Iziro viu um capacete vazio parecido com Freddy. Não havia mais nada ali, então tinha que ser isso. Parecia bobo que a defesa do guarda noturno contra os enormes robôs que o atormentavam fosse um disfarce, e tão fraco, mas, novamente, eles eram apenas robôs. Faria sentido que eles não percebessem a diferença. Levando a cabeça vazia com ele, Iziro começou a caminhar em direção à beira do longo corredor. Seu batimento cardíaco acelerou com a ideia de tentar percorrer toda aquela passagem sem ser pego. Havia tantas portas, tantos lugares para qualquer animatrônico vê-lo. Ele só esperava que a máscara fosse suficiente. Antes que pudesse dar um passo no longo corredor, ouviu passos vindos do salão de festas mais próximo à sua esquerda. Em pânico, Iziro rapidamente colocou a máscara. Ele ficou mortalmente imóvel, esperando que o que quer que estivesse naquela sala não passasse por ele. Contrariamente às suas esperanças, os passos ficaram cada vez mais próximos e, em pouco tempo, um som amarelo brilhante chique animatrônica estava passando por ele. Ela olhou para ele por um momento, reconhecendo claramente sua presença, antes de continuar. A máscara funcionou, mas a frequência cardíaca de Iziro estava além da saúde. Mas a máscara funcionou. Ele não tinha certeza de que funcionaria para todos eles, mas enganou essa nova e extremamente brilhante Chica. Depois de deixar seu coração cair da garganta para o peito, ele se virou para dar o primeiro passo para o corredor. Sua respiração ficou pesada através da máscara enquanto ele caminhava lentamente pelo corredor, tentando ao máximo não fazer barulho. No momento em que pensava que estava livre e com a saída à vista, não percebeu o balde de esfregão no chão à sua frente. Ele entrou, fazendo muito barulho e fazendo-o tropeçar. O pânico se instalou quando sua máscara voou de sua cabeça e desceu pelo corredor. Iziro sabia que tudo acabaria para ele assim que ele caiu no chão. Os sons ao seu redor mudaram do ambiente vazio do prédio para o rosnado gutural da caixa vocal quebrada do Mangli. O som foi ficando cada vez mais alto, até que a ventilação no fim do corredor tremeu com a pressão dos membros de metal batendo contra ela. O rosto branco e rosa que aterrorizou Iziro enquanto dormia agora estava olhando para ele a apenas alguns metros de distância, ambos os olhos vazios e pretos. Ele se esforçou para se levantar, mas não conseguiu passar da posição sentada antes que o animatrônico começasse a rastejar em sua direção em um ritmo rápido. Ele estendeu as mãos instintivamente, como se elas fossem protegê-lo. Com os dois olhos fechados de terror, ele não viu o que aconteceu a princípio, mas sentiu uma dor imensa seguida de uma pressão esmagadora no braço direito. Ele abriu os olhos para ver as mandíbulas da criatura demoníaca travadas em torno de seu membro, sangue escorrendo por toda a parte de seus dentes afiados. Sua pele rasgada estava balançando enquanto ele tentava freneticamente soltá-la. Lágrimas vazaram dos cantos dos olhos, misturando-se com o sangue no chão. No momento em que ele pensou que a raposa violenta iria arrancar seu antebraço, um sino alto soou por todo o prédio. Imediatamente, a pressão em seu braço diminuiu, seguida pelos ruídos de metal deslizando pelo chão. Mas antes que ele pudesse entender o que aconteceu, Iziro desmaiou devido à perda de sangue.